Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que a palavra do Senhor fale ao teu coração, que o Senhor Jesus ministre na tua vida, que a palavra do Senhor coloque essa certeza na tua vida que justamente a salvação é pela fé, é pela graça, é através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é de nós crermos, aleluia, no Senhor Jesus como nosso Salvador. E que nós não possamos de forma alguma deixar que outras coisas, assim como o texto que nós vamos ler agora, possam também disputar com o sangue de Cristo. Aqui nós vamos ler justamente o momento em que alguns tentaram impor algumas coisas para que pudessem assim alcançar a salvação. E como a igreja combateu essas imposições. Amém? Está justamente no livro de Atos, no capítulo 15, o verso 1, 2. Depois a gente vai ler do 5 em diante. Amém? Diz assim, ó: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Agora o 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? O texto que nós lemos aqui fala justamente do momento em que Paulo e Barnabé estavam ali em Antioquia. E alguns que tinham descido da Judéia começaram a falar entre os irmãos, falando: Olha, se vocês não se circuncidarem, conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Mas vocês precisam ser o quê? Circuncidados. Para a gente entender um pouquinho melhor também o porquê da circuncisão, a gente sabe que a circuncisão ela foi ali estabelecida por Deus lá no tempo de Abraão, que faz justamente o pacto de Deus com Abraão para justamente apontar e para poder diferenciar aqueles que faziam parte do povo de Deus, aqueles que faziam parte do concerto, daqueles que não faziam. Então, era costume, aleluia, todos aqueles que nasciam, aleluia, dentro do povo de Deus, até no oitavo dia, serem circuncidados. E, inclusive, aqueles estrangeiros, os outros que faziam parte de outras nações, mas que decidissem servir ao Deus de Israel, servissem ao Deus, aleluia, do povo de Deus, justamente, eles deveriam também ser circuncidados, para que pudessem fazer parte do povo de Deus. E esses irmãos aqui que tinham vindo da Judéia e estavam ali em Antioquia, começaram a pregar, falando: olha, não é a salvação, não é somente através de Cristo, não é somente através do crer, não é somente através do você ouvir a palavra do Senhor e crer nela e saber que o Senhor Jesus Cristo e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, não. Você também deve ser circuncidado. Assim como era no tempo ali, no uso de Moisés, para que vocês possam alcançar a salvação. Então a salvação, pelo que eles falavam, não é somente crer em Cristo, não é somente aceitar o Senhor Jesus e ter o Senhor como Salvador, mas também necessitava serem circuncidados. E aí teve uma grande discussão entre Paulo, Barnabé e esses irmãos, ao ponto que decidiram fazer o seguinte: olha, vamos até Jerusalém, vamos subir até Jerusalém, e lá nós nos reunimos com os apóstolos e reunimos também com os anciãos de Jerusalém e decidimos sobre esse assunto. E a palavra do Senhor fala que eles foram. E chegando lá, teve ainda esse alvoroço, esse começo, aleluia, essa grande discussão em cima desse assunto. E aí Pedro, se levanta entre os irmãos, toma a palavra e começa a testemunhar, falando aquilo que o Senhor tinha feito através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Contando justamente que ele tinha sido levantado por Deus, escolhido por Deus dentre todos, para que pudesse estar falando do Evangelho, abrindo as portas do Evangelho,
tanto na questão dos judeus, quanto também na questão dos gentios. Como a gente pode lembrar justamente naquela passagem de Cornélio, em que o Senhor, antes de Pedro ter um encontro com Cornélio ali, o Senhor fala para Pedro, mostrando naquela visão justamente para que Pedro não tivesse como impuro aquilo que o Senhor tinha purificado. Não tivesse como imundo aquilo que o Senhor tinha purificado, mas que pudesse receber de bom grado. E aí Pedro continua falando, olha, que eu fui, preguei o evangelho para que eles crescem, eles creram e o Senhor testemunhou, dando-lhes o Espírito Santo, como testemunho de que realmente eles foram alcançados pela graça, de que eles realmente foram alcançados pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisando eles, de alguma maneira, antes terem sido circuncidados, ou depois terem sido circuncidados, mas simplesmente por crerem no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim o Senhor não fazendo nenhuma acepção de pessoas. Então, Pedro deixou claro ali, mostrando justamente que o Senhor não tinha feito essa diferença entre aqueles que eram da circuncisão e aqueles que não eram da circuncisão. Deixando assim algo que realmente não deveria ser um pré para a salvação. Amém? E Pedro termina falando, olha, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo como eles. Então, da mesma maneira, eles seriam salvos pela graça. Não porque eles eram circuncidados, não porque eles tinham recebido essa marca, mas simplesmente pela graça do Senhor Jesus, pela fé perfeita em Cristo. E depois o apóstolo Paulo e Barnabé falam das maravilhas que o Senhor fez, aleluia, no meio dos gentios. Também depois Tiago vai lá e confirma também essa palavra e realmente escrava que, olha, verdadeiramente não é necessário a circuncisão para que possa receber a salvação. Colocando a palavra do Senhor, e assim como nós podemos ver depois nos evangelhos, aleluia, nas cartas, justamente essa mensagem sendo concretizada, de que a salvação, aleluia, é pela fé, é pela graça, é através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, ele é suficiente para nos salvar. Aleluia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos trazer a salvação, não acrescentando outras coisas. E agora, como a gente pode ver muitas vezes, assim como aconteceu naquele tempo, tentando trazer a circuncisão para dentro ali da igreja de Cristo, muitos outros tentam trazer outras coisas, muitos outros rituais, inclusive coisas mosaicas, leis mosaicas, para dentro, falando que, olha, não é somente crer em Cristo, mas se você não crer no Senhor, se você crer no Senhor Jesus, mas não fizeres, não guardar o sábado, não fazer tal coisa, não fazer parte dessa denominação, não fazer parte daquela outra denominação, você não pode alcançar a salvação. E a gente sabe justamente pela palavra do Senhor, e aqui, inclusive por essa defesa de Pedro, que justamente a fé em Cristo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia, ela é suficiente, aleluia, para que nós possamos alcançar a salvação. Somente Cristo, somente o sangue de Cristo, aleluia, ele é suficiente para nos trazer a salvação. E aí você pode até muitas vezes perguntar, falar, mas meu filho, como é que funciona esse negócio? E como é que você fala, mas você tem que viver em santidade, você tem que viver, aleluia, buscando a presença do Senhor Jesus? Isso é justamente porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós somos alcançados por essa graça. Aí o Espírito Santo de Deus agora vai nos moldando dia após dia, para que nós possamos, aleluia, cada dia vivermos a vontade e o querer do Senhor. Para que essa graça, aleluia, seja cada vez mais marcante em nossas vidas. Para que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas de Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tenha essa palavra no teu coração. Se muitas vezes você pode ver alguns outros lugares falando que para você ser salvo, você precisa daquilo outro, você precisa colocando outras coisas, deixando o sangue de Cristo insuficiente para a salvação. Aleluia. Lembre-se dessa palavra. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus. Que somente Cristo, ele é suficiente para a salvação. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para que nós possamos ser salvos. Aleluia. E é através dessa graça que nós somos alcançados, que nós, aleluia, viveremos eternamente com Cristo Jesus nos céus. Amém? Que nós possamos a cada dia ter essa clareza do Evangelho. Que nós possamos a cada dia termos essas firmezas da palavra do Senhor Jesus. Para que quando falarem conosco, para quando perguntarem para nós
nós possamos, através da palavra do Senhor, trazer a resposta não de uma maneira conturbada, mas conforme a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Que o Senhor Jesus possa falar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida a cada dia e essa palavra esteja no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.